Fala aí pessoal, tudo bem? Tô aqui correndo, mas queria aproveitar a oportunidade de falar algo com vocês. E esse algo é: você sabe qual é a diferença entre ser salvo por fé ou por obras? Isso é importante você entender isso, porque se você entender isso, isso vai ajudar na sua vida. Isso vai ajudar no que você faz no seu dia a dia. Vai ajudar nas evidências que você tem e como você pode, não sei se eu poderia dizer, se medir, não sei, mas isso vai ajudar como uma ferramenta para você no seu dia a dia. Então, algo interessante é o seguinte: eu recebi um e-mail falando assim, a pessoa debatendo sobre um assunto que o que importava era ter o Espírito Santo e não ter uma vida, né, de obras e essas coisas. E isso é bem interessante, essa conversa, né, essa dúvida que as pessoas têm, porque essa dúvida ela tá até lá na Bíblia, né? Nosso irmãozinho lá, Tiago, ele vem falar assim, a fé sem obras é morta. Mas aí vem um outro irmãozinho lá, apóstolo Paulo, e ele vira e fala, vocês sois salvos por intermédio da fé, pela fé, somente pela fé. Então não é por obras, é pela fé. E aí como é que fica? É pela fé, é por obras? E aí fica justamente nessa discussão. Você tem o Espírito Santo? É o sinal da tua fé. Você não tem o Espírito Santo, sinal que você não tem a fé. E aí não é a questão das obras. Mas ainda acredito que o mesmo irmãozinho, ele virou e falou, pelas minhas obras eu te mostro a minha fé. Então como é que é? Ambos os textos e todos os textos são inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Haveria aí uma contradição? E eu tenho certeza que não. Sabe, talvez se falasse que pelos frutos haveria menos discussão. Mas você também sabe entender a diferença entre obras e frutos? Eu vou dar minha opinião a respeito disso. Os frutos, eles são mais difíceis de se ver. Os frutos, às vezes, é uma alteração, uma mudança de comportamento sem uma obra expressamente declarada. Então, por exemplo, às vezes você questionava e falava muito, você era muito questionador e você vivia na carne nesse sentido. E o Espírito Santo trabalha em você e você passa a não querer mais impor a sua opinião. Isso não é mais tão importante. E você fica quieto, isso é um fruto. E aí você não vê uma obra explícita desse fruto. Então o fruto ele vai além da obra, né? De obras expressas. Mas ele é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós. Então ali quando está falando pela obra, você sabe o que isso quer dizer? Isso é para ser prático, gente. Isso é para ser prático. E a praticidade está no seguinte: Deus, ele sabe e conhece o nosso coração, mas nós não conhecemos tão bem assim. A Bíblia ela fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E eu não sei se você já percebeu quantas vezes você programou o que você ia falar, o que você não ia falar, como você ia agir, como você ia comportar, mas você não conseguiu programar como é que você ia reagir, porque nas reações nós conhecemos o nosso coração. As obras, elas são mais ou menos da mesma forma. Você pode planejar algumas obras, por isso os frutos, eles vão além das obras e nós devemos olhar os frutos como evidências. Mas as obras, elas testificam aquilo que está aqui dentro, sabe? E a fé é se você crê que uma pessoa pode ser ressuscitada, você ora. Mas se você não crê, o Espírito Santo pode falar, vai lá e ora, que você vai ficar com vergonha das pessoas que estão ao seu lado. Então, as nossas atitudes, elas demonstram. Se você crê na oração, você ora. Se você não crê, você não ora. Você tenta orar ali por um tempo, mas depois você para. Você para. Porque você não crê e não vê resultado. Então, Deus, ele conhece o balelômetro do homem. Ele sabe se a pessoa está de balela ou não. Até mesmo para si mesma, Deus sabe. As obras servem para isso, como uma primeira evidência, não a final.
uma primeira evidência se nós temos fé ou não temos fé. Não é numa confissão sincera, mas é sobre aquilo que nós passamos a viver todos os dias. Dia a dia, tome a sua cruz. Dia a dia, todos os dias. Quer ir além? Vai para os frutos. Em Mateus 7 diz, pelos frutos os reconhecereis. Então, pelas obras a gente já começa a nos reconhecer, mas pelos frutos a gente é capaz de reconhecer até os outros, tá bom? Fica a dica, eu espero que tenha esclarecido, tentei ser bem claro, sem ficar de lero-lero, de complicando as coisas, tentando deixar bem simples para que você entenda e seja abençoado. Amém? Deus te abençoe e até a próxima.